Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez, que é claro, para falar de Vasco. E aí, torcedor vascaíno, você manteria Germancano para a temporada 2022? Decretada a permanência do Vasco na Série B para a próxima temporada, o clube começa a se reestruturar internamente, principalmente em relação ao futebol. Fernando Diniz já foi mandado embora, o treinador nessa reta final da competição. Alexandre Pássaro, responsável pelo departamento de futebol durante toda a temporada, pela montagem de elenco, também foi demitido e o clube agora começa a planejar o próximo ano. E enquanto não define os seus agentes fora de campo, né, comissão técnica, departamento de futebol, dentro de campo já tem algumas coisas para resolver, entre elas a permanência ou não de Germancano para 2022. E antes de eu começar a minha análise aqui, então eu já peço para você dar uma pausa rapidinho aqui no vídeo e deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso. Você manteria o Cano para o próximo ano? Você não renovaria com o Cano? Explica o porquê. Deixa aqui nos comentários e aproveita, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Mas bora lá. Vamos falar um pouquinho do Cano, do que foi essa temporada dele 2021, a diferença para 2020 e o que deve pesar na balança nessa decisão de permanência ou não do atacante argentino. Antes de eu começar essa análise aqui mais uma vez, deixar bem claro a importância do Cano nesses últimos 2 anos, o que fez o Cano dentro de campo e quantos pontos ele conseguiu para o Vasco, apesar do momento ruim coletivo da equipe, não se discute. O Cano é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, a gente está falando de mais 100 anos de futebol. É o 5º maior artilheiro do clube nesse século, ou seja, a capacidade dele de fazer gols é indiscutível, apesar de não ter vivido um bom momento nessa temporada. Esperava-se muito mais do Cano na Série B, por motivos óbvios da diferença de nível da A para B, e ele acabou rendendo inclusive abaixo. Os números do Cano em 2021 são piores do que em 2020. O Cano teve muito mais dificuldade na Série B do que na Série A. Mas por que isso? E é exatamente sobre isso que eu vou falar, que acho que tem que pesar muito, já que o Vasco vai disputar uma Série B mais uma vez no próximo ano. Eu tenho dito aqui, principalmente nas lives, isso desde o início da temporada, que a Série B tem algumas características específicas. Aliás, o futebol, de uma maneira geral, é dividido em 3 partes, por assim dizer, a grosso modo. A parte tática, a parte técnica e a parte física, né? A gente pensando na análise de um jogador, por exemplo. O Cano é um jogador que tem muita facilidade para finalizar, para atacar aquele último espaço entre o defensor e o goleiro. Ele tem uma explosão muito curta, não é um velocista, mas explode no espaço curto de tempo e tem uma noção, um QI de bola que a gente chama, né? Ele antecipa a jogada muitas vezes, ele entende o que vai acontecer e consegue sair antes. Então ele levava muita vantagem em relação a isso na Série A, porque na Série A ele encontrava mais espaço. Esse espaço entre o marcador e o goleiro era muito maior. Exatamente porque na Série A os times tentavam propor um pouco mais o jogo. É diferente na Série B. Na Série B o Vasco entrou como, não sei se como favorito, mas era certamente para as outras equipes, principalmente as que estavam mais na parte de baixo, as equipes que não estão acostumadas a jogar a Série A, era um time a ser batido. Era um time a tirarem pontos, tanto fora de casa quanto dentro. Então, na maioria dos jogos do Vasco na Série B, o Vasco enfrentou equipes marcando com linha muito baixa. Ou seja, times que tinham essa linha de 4, né, seus 2 zagueiros, seus 2 laterais, dentro da área, na maioria das vezes, e uma linha de 4 no meio campo, na entrada da área. E o Cano no meio dessas linhas, e aí fica muito difícil para ele conseguir concluir. E quando finalizou, não foi com tanto espaço como conseguiu no ano passado. Se a gente for analisar alguns gols dele em 2020, na Série A, inclusive contra o próprio São Paulo, do Fernando Diniz, que era o treinador do Vasco até bem pouco tempo, os 3 gols contra o São Paulo foram 3 gols dele. São jogadas de transição e velocidade do Vasco, não são jogadas trabalhadas de pé em pé contra uma defesa sólida, contra uma defesa bem postada. Então essa facilidade que o Cano tem de pensar rápido, de finalizar muitas vezes em um toque só e definir a jogada, na Série B já era mais difícil, porque ele tinha que receber muitas vezes de costas para fazer o pivô, ou então brigar pelo alto, que não é característica do Cano. Então na Série B, apesar do nível técnico ser mais baixo, a parte tática e física do jogo dificultou muito para o Cano. Inclusive, se a gente olhar para a própria Série B, os 3 principais artilheiros têm características muito parecidas. Edu, Léo Gamalho e Navarro.
são 3 atacantes com mais de 1,80 m. São 3 atacantes que, claro, têm qualidade técnica sim, mas tem também o jogo físico. Essa que é a grande questão, ao meu ver, para a Série B, que é você encontrar o equilíbrio disso. Você não basta ter um time só físico, assim como ficou muito claro que não basta ter um time só técnico. Você precisa encontrar um equilíbrio entre técnica e físico. A gente pode usar um exemplo de 2020, por exemplo, que muitas vezes nas lives aqui pós-jogo, a galera me perguntava, pô, Garoni, quando o Cano tá em campo, o Vasco gera menos oportunidades de gol. O Ribamar entra e perde um monte de oportunidade que o Cano não teve. Por que isso acontece? E eu falava, o Ribamar fisicamente entrega coisas distintas do Cano. O grande problema do Ribamar é que ele perdia o gol, ou seja, fisicamente ele conseguia incomodar o zagueiro, ele conseguia brigar por uma bola alta, conseguia ganhar uma jogada em velocidade, e o Cano não. A diferença é que o Cano, quando tinha chance, fazia. O Ribamar, não. Ou seja, você tinha um jogador técnico, que era o Cano, e você tinha um jogador físico, que era o Ribamar. Você não tinha um meio termo, um jogador que conseguia entregar a parte física e a parte técnica. O Gilberto no Bahia, por exemplo, que passou pelo Vasco, são jogadores centroavantes que têm a força física e têm a qualidade técnica. Pode não ser tecnicamente o melhor do campeonato e nem o mais físico do campeonato, mas ele consegue entregar num nível que aceitável, né? Num bom nível, na verdade, de futebol, as duas coisas. E quando você chega numa competição como é a Série B, onde você vai enfrentar equipes que estão mais compactas na parte de trás e é mais difícil você conseguir fazer o jogo por baixo, muitas vezes você tem que usar esse jogo mais físico, pelo alto, tanto num cruzamento para a área, quanto numa saída de bola longa. O Vasco sofreu muito durante o campeonato, fazendo saída curta lá de trás, exatamente porque quando tentava uma bola longa para o seu centroavante, que é um jogador normalmente mais adiantado, ele não conseguia competir com os zagueiros. E os pontas a mesma coisa. Tanto que em um determinado momento do campeonato, onde o Vasco foi jogar de uma maneira um pouco diferente, abriu um pouco mais mão da posse de bola, tentou sair em bola longa, foi quando o MT virou titular jogando pelo lado esquerdo, ainda com o Marcelo Cabo. E o Vasco fazia essa saída longa não com o centroavante, não com o Cano, fazia exatamente com o MT, que é um jogador de 1,85 m. Então faltou ao Cano essa parte física na Série B. E é algo que ele não pode mudar aos 33 anos. Ele não vai crescer aos 33 anos de idade. Então a característica do Cano e a característica e o que pede a Série B influenciou muito no desempenho do Cano na competição. Isso é normal, não é só com o Cano. A gente vê muitas vezes na Europa mesmo um jogador que se adapta bem no futebol italiano e já não se adapta ao futebol espanhol, ou se adapta muito bem na Premier League e já não consegue jogar bem na Espanha. Enfim, essas mudanças muitas vezes de cenário, de contexto, interferem automaticamente no desempenho do jogador. E no Cano interferiu, né? Acho que no time do Vasco, de uma maneira geral, faltou essa parte física, algo que eu venho martelando aqui há muito tempo, e faltou também ao Cano. Só para trazer alguns números aqui, na temporada passada, o Cano marcou 14 gols na Série A, finalizando 73 vezes. Na Série B, ele finalizou 78, ou seja, finalizou mais, e só marcou 11. Sendo que na Série A do ano passado, ele fez um gol apenas de pênalti. E nessa ele fez 3, além de ter desperdiçado outros 2. Ou seja, o desempenho ofensivo do Cano caiu. Ele conseguiu finalizar, mas a qualidade da finalização, na verdade, a qualidade da jogada construída não era a melhor para ele. Algumas bolas realmente o Cano não foi bem, bolas que ele em 2020 marcaria, mas olhando a grosso modo o todo do campeonato, o Cano foi um jogador que praticamente não tocou na bola. Teve muita dificuldade para fazer essa jogada fora da área, para ganhar essa bola aérea, para segurar um pouquinho, fazer o pivô, coisa que outros centroavantes da Série B, que tem menos qualidade técnica do que ele, mas que fisicamente são mais fortes, conseguiram. O próprio Navarro do Botafogo, que se eu não me engano é o terceiro na lista de artilheiros, é um dos principais garçons também do time, exatamente por essa capacidade dele de ganhar uma bola pelo alto, fazer uma escorada para o jogador que está vindo de trás, ou fazer o pivô para alguém que está fazendo a ultrapassagem. Até acho que o Vasco para 2022 vai precisar de um centroavante com essa característica. Quer dizer que o Cano não serve para o Vasco? Não é isso. Eu acho que o Vasco pode, se quiser manter o Cano, vai ter que repensar a forma de jogar, que tem sido 4-2-3-1, com 2 pontas e só um centroavante.
Se o Cano for jogar com outro jogador junto dele, um outro centroavante, junto com ele, inclusive fiz uma análise aqui, acho que na época do Lisca ainda se poderia jogar Cano e Daniel Amorim, vou até deixar aqui no card também, você dar uma olhada, e eu falava, dá para jogar, o Cano vai virar um segundo atacante, o que ele precisa é distribuir essa responsabilidade dentro da área, outro jogador chamar a atenção da marcação que não seja só ele, porque senão facilita, só o Cano dentro da área, o Vasco vai tentar por baixo e vai ter dificuldade pela marcação natural da equipe, e quando tentar pelo alto, o Cano não vai conseguir brigar por essa bola com qualidade. Ele vai esperar sempre no máximo um rebote, porque por cima não é o jogo dele, se eu não me engano, desses 43 gols que ele marcou pelo Vasco, só um foi de cabeça. Eu acho que a questão aqui então vale a pena manter o Cano e correr o risco dele não retribuir o que retribuiu em 2020? Então acho que o Vasco tem que botar muito na balança essa questão do custo-benefício. O que o Cano entregou na Série A foi bem diferente do que entregou na Série B, e não acredito que tenha sido só um acaso, que tenha sido só um mau momento do Cano. Eu acho que realmente tem essa questão da característica da Série B que interferiu, e é a competição que o Vasco vai ter mais uma vez na próxima temporada. Quer dizer que o Cano não pode ajudar? Não é isso. A questão é que, para o Cano permanecer, tem que ter um outro jogador para jogar junto com ele e dividir essa responsabilidade dentro da área. Então a gente está falando de uma mudança também no esquema tático, passar a jogar com 2 centroavantes. E agora, isso é uma certeza de que vai dar certo? Isso a gente só descobre em campo. E aí vale o risco de você investir num jogador caro como é o Cano, sem ter a certeza do que ele pode te entregar? Eu acho que essa é a grande questão que o Vasco precisa resolver. Aliás, o próprio Vasco e o próprio jogador. O Cano não pode ser o atleta mais caro, o salário mais alto do elenco e entregar abaixo do que ele já entregou em outro momento. Para ter esse peso financeiro que ele tem hoje, ele precisa entregar muito mais ao clube. E acho que ele tem, inclusive, a noção disso. Ele sabe que ele não rendeu nessa temporada, até pelo semblante dele nos últimos jogos e até pelas declarações que ele já deu em outros momentos, até com a forma como ele saiu depois de perder o pênalti contra o Guarani. Então, pelo custo hoje que é o Cano, eu não manteria ele para a próxima temporada, apesar de entender, obviamente, toda a importância que o jogador teve nos últimos anos e por ser um cara que é o mais próximo de um ídolo que talvez uma geração mais jovem aí já viu em campo. Agora, reduzindo substancialmente esse salário e imaginando que vai ter um outro jogador para atuar ao lado dele no ataque na próxima temporada, eu acho que isso pode ser revisto sim, mas aí é algo muito interno, parte muito pela questão financeira e, claro, até do interesse do jogador em permanecer para a próxima temporada. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.